Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e vamos aprender mais um pouquinho de bioquímica. Hoje nós vamos aprender sobre as enzimas, moléculas muito importantes sem as quais a vida no planeta não seria possível. Vamos entender por quê? Nós vamos aprender sobre as estruturas das enzimas, um sítio ativo, sítio alostérico. Vamos ver que algumas enzimas podem precisar de um cofator, de coenzimas. Nós vamos classificar as enzimas e também vamos ver o que elas fazem e como elas fazem isso, ok? Como elas aceleram a velocidade das reações, o que seria energia de ativação, energia de ligação, energia livre de Gibbs, ajuste induzido e especificidade. Vamos lá? Então, com exceção de um pequeno grupo de RNAs que se descobriu ter atividade catalítica, todas as enzimas são proteínas. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo, eu já tenho aí no canal algumas aulas sobre estrutura de proteínas, funções, vamos falar da estrutura tridimensional, que é bem interessante para vocês acompanharem a aula de hoje também. Então, didaticamente, uma reação catalisada por enzima, ela pode ser dividida nessas 4 etapas. Na primeira etapa, nós temos a enzima livre e o substrato, representado aqui pela essa bolinha azul, né, a enzima, e o substrato nesse triângulo vermelho. Então, o substrato se liga na enzima, formando o complexo enzima-substrato. A enzima catalisa a reação, né, transformando o substrato em produto, e finalmente o produto se desliga da enzima e nós temos aqui o produto livre. Vejam que a enzima não é consumida durante esse processo, ela sai no final intacta e o substrato então é transformado no produto. Okay? O substrato ele se liga então no sítio ativo. O que é o sítio ativo? Está mostrado aqui na figura o sítio ativo da enzima quimotripsina. Nada mais é do que um bolsão, né, um lugar onde o substrato se liga na enzima. Existe um sítio de reconhecimento, nós já vamos ver em detalhes. E nós temos aqui no sítio ativo resíduos de aminoácidos que são muito importantes para a interação, né, da enzima com o seu substrato, para formar então o complexo enzima-substrato. Então, a estrutura do sítio ativo, ela é muito importante e é responsável pela grande especificidade das enzimas, justamente porque permite à enzima reconhecer o seu substrato. Como que acontece isso? Vejam aqui mostrado então no sítio ativo da quimotripsina que nós temos resíduos, né, de aminoácidos muito importantes que estão aqui, digamos, de prontidão, né, para fazer interações com o substrato. Eles podem realizar pontos de hidrogênio, interações hidrofóbicas, aqui mostrado por esse bolsão hidrofóbico, né? Então, na figurinha aqui de baixo, vocês podem ver o substrato, e ele se acomoda aqui muito bem, né, fazendo aqui pontos de hidrogênio. O R2 aqui, ó, que é apolar, ele se encaixa nesse bolsão apolar, né? E justamente esse posicionamento correto do substrato no sítio ativo é que faz com que a enzima consiga, então, catalisar a reação, acelerando aí em várias unidades né, de grandeza a velocidade das enzimas, como eu vou mostrar aí para frente, né? Então, para que uma molécula possa ser aceita como substrato, ela deve ter uma forma complementar à do sítio ativo, ou seja, ela tem que se encaixar nessas posições aqui mostradas, e essa interação acontece por muitas interações chamadas de fracas, né? Que são as ligações iônicas, as ligações de hidrogênio e hidrofóbicas, como eu mostrei aqui, né? Mas são precisas também, isso é importante, justamente que vai dar a especificidade para esse sítio ativo. Não é qualquer molécula que entra, né, no sítio ativo de uma enzima. Outra coisa importante que acontece
é que quando o substrato ele se encaixa aqui no sítio ativo, a enzima também pode se ajustar ao substrato. Isso é chamado de ajuste induzido. Então, veja aqui mostrado para essa enzima, hexoquinase ou hexocinase, que é a primeira enzima aí da via glicolítica, que faz a fosforilação da glicose, né, até a glicose 6-fosfato. Então, vejam que quando a glicose entra aqui no sítio ativo, a enzima fecha, né, essa cavidade aqui mostrada na figura, abraçando, digamos assim, o substrato. Isso maximiza essas interações entre o substrato e o sítio ativo, né, facilitando muito a catálise. Okay? Então, isso é chamado de ajuste induzido. Okay? Algumas enzimas, nem todas, apresentam o sítio chamado de alostérico. Presente, então, naquelas enzimas são chamadas de reguladoras, tá? Que vão sofrer a regulação alostérica. Eu também já postei no canal uma aula especificamente sobre como as enzimas, né, são reguladas e como que essa regulação também consegue, então, modificar aí todo o metabolismo humano, ok? Recomendo muito que vocês assistam. Então, essas enzimas que são chamadas de reguladoras ou enzimas alostéricas, elas têm, além do sítio ativo, aqui mostrado para essa enzima chamada de aspartato transcarbamoilase, então ela tem o sítio ativo, mostrado aqui um substrato em vermelho, e nessa outra subunidade, mostrada aqui em amarelinho com vermelho, né, subunidade regulatória, nós temos aqui o sítio alostérico, onde se liga o modulador, chamado de modulador alostérico. Esse modulador pode ser positivo ou negativo, como eu mostrei lá na aula, e pode então modular a velocidade da enzima. Essa enzima ela pode ficar mais rápida, né, ou mais lenta, se o modulador, né, dependendo do tipo do modulador, se o modulador for positivo, ao se ligar aqui no sítio alostérico, ele modifica a estrutura tridimensional da enzima e a enzima fica mais rápida, né? O sítio ativo aqui acomoda melhor o substrato. Se é um modulador negativo, ao ligar aqui no sítio alostérico, ele modifica a estrutura tridimensional da enzima, fazendo com que o substrato então não se acomode tão bem e a velocidade de catálise é menor, certo? Para um melhor aprofundamento, recomendo então que vocês assistam lá a aula de regulação das enzimas, ok? Estou mostrando aqui uma outra forma, né? Que essas enzimas alostéricas, então, elas podem estar nesses dois estados, chamado de inativo ou T, né? Que ela tem uma baixa velocidade de catálise, e quando liga-se o modulador, né? Nesse caso aqui, ó, ele é um modulador positivo, ele faz com que a enzima passe desse estado T, né, que é inativo, para o estado R, que é o estado ativo. Então, a enzima aqui funciona melhor, né, fica muito mais rápida, certo? Então, algumas enzimas, como eu falei, nem todas, né, têm esse sítio a mais aqui, além do sítio ativo, que é o sítio chamado de alostérico, justamente que faz com que a enzima passe desses dois estados, dessas duas formas, porque alo indica outra, estéreo forma, né? Então, uma enzima que apresenta duas formas tridimensionais no espaço, né? Com velocidades de catálise diferentes, ok? Então, além do sítio ativo, né? Sítio alostérico, algumas enzimas, além, né, dos seus aminoácidos, da estrutura primária, secundária, terciária, e algumas enzimas da estrutura quaternária, algumas enzimas precisam de um componente a mais, né? Que pode ser um cofator ou uma coenzima. Vamos lá entender o que é isso? O que são cofatores? Geralmente são íons, né, inorgânicos que ajudam aí a enzima a exercer sua função, seja no sítio ativo ou em algum outro posicionamento, né, um outro local da enzima. Nós temos, por exemplo, aqui o cobre,
o ferro, o potássio, magnésio, manganês, o molibdênio, o níquel e o zinco, que estão ligados aí nessas respectivas enzimas, né? Então, para que essa enzima consiga exercer a catálise, é necessário, então, esses íons inorgânicos presentes aí na sua estrutura, ok? Algumas enzimas precisam de um outro ajudante aí que é chamado de coenzima, tá? O que é coenzima? Nós temos aqui várias, né, listadas na tabela, como por exemplo a biocina, a coenzima A, que nós vemos muito no metabolismo, né? Aqui é flavina adenina dinucleotídeo, ou conhecido como FAD, né? Abreviação FAD. A nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD. Nós vamos ver muito essas duas coenzimas no metabolismo, né, de carboidratos, lipídios, né, e proteínas. Elas são transportadoras de elétrons, né, muito importantes para a produção de energia e no metabolismo, né. Temos o lipoato, o piridoxal-fosfato, importante no metabolismo de aminoácidos, né, tetrahidrofolato e tiaminoapirofosfato, ok? Então, todas essas coenzimas, né, elas têm como precursor, com exceção aí do lipoato, que nós fazemos, então não precisamos de nenhum precursor na dieta. Todas essas coenzimas, se vocês observarem aqui, nós precisamos de precursores, né, na nossa alimentação, que se vocês observarem são vitaminas, né, biotina, ácido pantotênico, a vitamina B12, vitamina B2, a niacina, a vitamina B6, o folato ou ácido fólico e a vitamina B1, tá? Então, quando a gente ingere uma vitamina, lembrar então que essas vitaminas vão ser precursoras das coenzimas, sem as quais então as enzimas não conseguem desenvolver o seu papel no metabolismo, né, a sua atividade, resultando em inúmeros problemas aí para o nosso corpo, inúmeras patologias, ok? Com relação à classificação, né, as enzimas podem ser classificadas de uma maneira mais simples, né, em 6 grandes classes, tá? Muito importante, muito usada aí pelo nosso metabolismo, são as oxidorredutases, que catalisam reações de, como o próprio nome fala, né, oxidação e redução. Aqui mostrado então o etanol, né, temos aqui hidroxila do etanol, que vai ser oxidada aí a carbonila, C-O, né, C-OH dando origem ao aldeído, né, então acetaldeído nesse caso. Quem recebe os seus elétrons aí da oxidação é a coenzima que nós acabamos de ver aí no slide anterior, a coenzima NAD, esse mais para indicar aqui que ela está no estado oxidado. Então, ao receber os elétrons, né, na forma de hidreto, né, esse hidrogênio aqui vai sair como hidreto, fica NADH, ok? A enzima, então, é chamada de álcool desidrogenase. De uma maneira geral, né, as enzimas que são desidrogenases sempre vão estar ligadas aí à coenzima NAD, ok? Nós temos as transferases, né, que fazem transferências de grupo. A primeira aí muito conhecida na glicólise, que é a glicoquinase. O que ela faz? A fosforilação da glicose, até glicose 6-fosfato, ou seja, ela transfere em um grupo, né, o grupamento fosforila do ATP para a glicose. E o ATP sai como ADP, certo? Então, quinases, de uma maneira geral, são enzimas que fosforilam. Temos as hidrolases, que fazem uma hidrólise, né? A partir aqui da água, nós temos o rompimento de uma ligação covalente, né? No caso aqui, exemplificada a hidrólise da ligação glicosídica entre os monossacarídeos que constituem a sacarose, né? Liberando então aqui glicose e frutose livres. A enzima, né, é chamada de sacarase, ou também conhecida como invertase, né? Nós temos as liases, que fazem, né, a adição de grupos a duplas ligações, ou a remoção desses grupos, né, deixando uma dupla ligação.
A enzima aqui de exemplo é fumarase, vista lá no ciclo de Krebs. Nós vamos transformar aqui, né, o fumarato, vamos quebrar essa dupla ligação, abrindo essa dupla ligação, né, transformando em malato, ok? Nós temos as isomerases, né, que fazem os arranjos aí intramoleculares dos diversos isômeros. Como nós já vimos lá na aula de monossacarídeos, a glicose é o isômero da frutose, né? A glicose é uma aldose, enquanto que a frutose é uma cetose, né? Então, essa enzima fosfoglicoisomerase faz aí a transformação de um isômero em outro, ok? E finalmente as ligases, né, que fazem a condensação de duas moléculas com gasto de ATP, né? Nós temos aqui o piruvato, nós vamos ligar aqui, fazer a condensação do piruvato com o bicarbonato, gasta-se ATP e formamos aqui o oxaloacetato. A enzima é chamada de piruvato carboxilase, nesse caso, porque nós estamos adicionando aqui uma carboxila a mais, né, no piruvato, para dar origem ao oxaloacetato. Então, essa é a nossa sexta classe. As enzimas, então, elas são catalisadores, ou seja, elas aumentam muito a velocidade das reações. Foi por isso que eu falei no início da aula que sem as enzimas a vida do planeta não seria possível, porque as reações, para que elas aconteçam naturalmente, elas são muito lentas. Então, sem os catalisadores, as reações não aconteceriam numa velocidade compatível com a vida, né? E as enzimas, além disso, elas têm a especificidade, coisa que não acontece se nós usássemos, né, um catalisador inorgânico, um catalisador sintético. Então, elas são moléculas realmente muito fantásticas que aumentam uma quantidade, né, uma quantidade muito grande aí a velocidade das enzimas, como mostrado aqui nessa tabela. Vocês vejam que o aumento aí da velocidade vai de 10 elevado à quinta até 10 elevado a 17, ou seja, é muita coisa, né? Então, as enzimas aceleram em muitas ordens de grandeza aí a velocidade das reações. Aqui mostrado, por exemplo, a oxidação da sacarose, né? A sacarose sendo transformada em CO2 e água. No nosso metabolismo, devido à ação das enzimas, esse processo acontece muito rapidamente, em fração de segundos. Agora, em casa, vocês podem imaginar, colocando, né, o açúcar aí na presença do oxigênio, que é o que acontece aí todo dia no nosso potinho, onde a gente guarda, né, a sacarose, que é o açúcar de mesa, vocês veem que vocês não observam nenhuma alteração, né? Então, você pode guardar aí por anos a sacarose que você não observa a oxidação, né, desse açúcar aí espontaneamente. Por quê? Justamente vamos entender esse diagrama aqui de energia livre de Gibbs, né? Então, a molécula aqui no seu estado inicial, né, chamada de S, para ser transformada no seu produto, no caso aqui, então, seria CO2 e água, né? A oxidação da sacarose, ela segue um gráfico desse formato, onde o produto tem menos energia livre do que o seu substrato, então ela é uma reação exergônica, vejam que ela libera, né, energia, aqui tem um ΔG negativo, okay? Mas para que aconteça isso, né, então é uma reação espontânea, ela aconteceria tranquilamente, mas para que isso aconteça, nós temos que ultrapassar essa energia aqui, ó, esse morro, né, que é chamada de energia de ativação. Então, para que as moléculas, né, cheguem no seu, sejam, né, transformadas no seu produto, elas têm que conseguir esse nível de energia aqui, chamada energia de ativação, o que não é fácil de ser conseguido. Então, por isso que a oxidação da sacarose aí na nossa casa, ela demora inúmeros anos aí para que aconteça uma transformação espontânea, tá? Então, por isso que temos que entrar em ação aí as enzimas para que a reação aconteça rapidamente, como é o caso do nosso metabolismo, ok?
Então, vamos entender um pouquinho melhor, né? Vamos ver que as enzimas, elas alteram a velocidade da reação, mas não o equilíbrio. Ou seja, né, aquela reação, né, que ela é espontânea, onde o produto tem um nível de energia menor que o reagente, então o ΔG é negativo, né, a enzima não modifica isso, tá? Assim como se a reação não é espontânea, ou seja, o produto tem mais energia do que o reagente, né? Então, ΔG positivo aqui, nós temos que, o produto tem que ganhar energia aqui para né, ser transformado. Além da energia de ativação, o próprio produto tem uma energia muito maior do que o reagente, né? O ΔG é positivo. Tá? Então, a enzima consegue catalisar as duas reações, mas ela não mexe, então, nesse aspecto aqui da energia livre de Gibbs. Mas então, como que elas fazem, né? Como que as enzimas aumentam a velocidade das reações? Vamos primeiro entender, né, em química, né, de uma maneira geral, em um tubo de ensaio, nós podemos dizer que existem 3 maneiras de aumentar a velocidade das reações. Tá? Uma delas é aumentando a concentração dos reagentes. Uma vez que eu tenho mais moléculas, né, para reagir, a chance de que alguma molécula alcance a energia de ativação também aumenta e a velocidade então aumenta também. Tá? Mas essa não é uma boa estratégia, né, porque, por exemplo, em vivo, as células não temos como mexer facilmente com essa estratégia, né? De repente você pode, como eu brinco aí, fazer um jejum, você não está tendo um suporte aí de energia, né, da alimentação, dos nutrientes, então o corpo vai ter que trabalhar com essa estratégia de falta de nutrientes. Então, por exemplo, não seria uma estratégia adequada em vivo, né? Outra, né, no tubo de ensaio funciona, que seria elevar a temperatura, né? Aumentando a temperatura, aumenta a vibração molecular, as moléculas começam a se interagir, né, a chocar-se umas com as outras, e a chance de que alguma molécula então tenha a energia de ativação necessária também aumenta e a velocidade da reação aumenta também. Em vivo, né, no nosso corpo, não é a estratégia também válida, porque nós somos homeotérmicos, nossa temperatura corporal é estável, né, é fixa, então não funciona. Vamos ver a terceira estratégia aqui, né? Se nós diminuirmos aquela energia necessária para que a reação aconteça, que é a energia de ativação, então ela era aqui, né? Nós diminuímos a energia de ativação, também vamos ter aí um maior número de moléculas capazes de reagir. Então é essa estratégia que as enzimas usam, né? Ela vai diminuir então a energia de ativação. Então, vamos ver aqui o mesmo agora, o gráfico aqui de energia livre de Gibbs, né, da reação não catalisada, aqui em azul, ok? Vejam que o ΔG continua sendo aqui, nesse caso, negativo, mas observem agora que a linha vermelha, que é a reação catalisada, tem uma energia de ativação muito menor, né, do que a reação aqui não catalisada em azul. Então, é isso que as enzimas fazem. Elas diminuem a energia de ativação, fazendo com que, agora, tendo uma energia de ativação menor, muito mais moléculas dos reagentes são capazes, então, de conseguir essa energia aqui, para que sejam transformados, então, nos seus produtos. Ok? Beleza? Mas, prof, e como que as enzimas diminuem essa energia de ativação, né? Como que elas fazem isso? Então, vamos pensar aqui, né? De novo nesse nosso esqueminha, enzima substrato, o complexo enzima substrato, né? Onde o substrato está ligado no sítio ativo da enzima, sendo transformado no produto. Okay? Antigamente, né?
Emil Fischer propôs isso lá em 1894, né, há mais de 100 anos atrás, que as enzimas, então, elas seriam estruturalmente complementares aos seus substratos, né, de modo que eles se encaixam como uma chave e uma fechadura, ou seja, o sítio ativo, né, ele é muito exatamente igual ao substrato, né, como uma chave para abrir a porta aqui tem que se encaixar exatamente aqui na fechadura, ok? Por muitos anos ficou esse pensamento ele foi válido, né? O modelo chave e fechadura. Mas vamos olhar essa figura aqui, ó, tá? Então, se aqui o nosso substrato, né, tem esse formato aqui de um bastão, né? Ele tem que ser quebrado, né? O produto dessa reação aqui, ó, é o bastão quebrado. Para que nós possamos quebrar esse bastão, nós temos que dobrar, né? Dobrar até que ele se quebre. Tá aqui o gráfico, então, né? Substrato e o seu produto, ok? Delta G negativo e aqui energia de ativação, certo? Se nós, então, colocássemos aqui uma enzima complementar ao substrato, ou seja, ela se encaixa exatamente aqui, ó, né? O cilindro, o sítio ativo é exatamente igual ao substrato, tá? No molde. O que aconteceria? Essa interação aqui, ó, né, do substrato com o sítio ativo, ele seria muito forte, tá? Seria muito forte. E, na verdade, iria estabilizar mais ainda, né, esse complexo enzima-substrato. Seria mais difícil do bastão se curvar e quebrar. Tanto é verdade aqui, o complexo enzima-substrato, né, se nós medíssemos aqui, olhássemos a energia de ativação, mostrada aqui nessa linha azul, seria muito maior do que a energia de ativação no início do experimento, tá? Então, uma enzima desse tipo, na verdade, ela impede a reação ficaria ainda mais lenta, né, ou nem aconteceria, porque ela estabiliza o substrato, né, ao invés de desestabilizá-lo, ou seja, ao invés de quebrá-lo, tá? Então, esse modelo chave e fechadura seria dessa maneira aqui, ó, tá? Na verdade, não é assim que funciona. Como que é, então? Vejam que o sítio ativo da enzima, ele é complementar ao estado de transição. Então, para a gente quebrar o bastão, né, ele tem que se curvar, tem que entortar. Então, quando ele está entortadinho, é onde a enzima, então, é complementar. Nesse caso aqui, né, o estado de transição. Então, observem que agora a energia de ativação para reação catalisada é muito menor do que para não catalisada. Ok? Conseguiram acompanhar, entender? Então, né, com o passar dos anos e das pesquisas, foi se verificando, então, que as enzimas, elas são complementares a esse estado chamado estado de transição. Esse modelo ele foi proposto, então, em 1921, por Michael Polanyi e Haldane, em 1930. Depois ele foi sendo aprimorado com o passar dos anos, né? Linus Pauling, em 1946, e por William Jenkins na década de 70, tá? Então, à medida que o estudo foi avançando, esse modelo aí de enzima complementar ao estado de transição, né, ajuda a entender por que que a energia de ativação é menor, né? Porque ela força o substrato, né? Vejam aqui então, lembra que eu acabei de falar que no sítio ativo nós fazemos aquelas interações fracas, ligações de hidrogênio, ligações iônicas, hidrofóbicas, né? E tudo mais. Então, essas interações fracas vão forçar, né, esse bastão aqui nesse caso a se dobrar, né, a ficar aqui no estado de transição, facilitando então a quebra aqui nesse nosso modelo hipotético, ok? Então, essas interações que acontecem, né, entre o substrato e o sítio ativo,
é chamada energia de ligação, tá? Que é a principal fonte de energia livre utilizada pelas enzimas, então, para diminuir a energia de ativação. Tá? Essas interações fracas que acontecem no sítio ativo, fazendo então, forçando, né, o substrato a assumir aí o estado de transição. Essa energia contribui tanto para a catálise, aumentando muito, né, a velocidade das reações, como também a especificidade, né? Por quê? Porque justamente aquele substrato precisa fazer as interações fracas aqui no sítio ativo para que ele possa entrar aqui no estado de transição. Então, não é qualquer molécula que vai assumir essa conformação aqui, né, do estado de transição. Isso contribui muito, então, para especificidade da enzima, ok? Por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal para acompanhar as novidades. Compartilhe com os amigos, quem está querendo aí aprender bioquímica, ok? Um grande abraço, até mais!